Bom dia, tudo bem? Todo mundo à vontade? O dia é longo, mas vai ser muito proveitoso, eu tenho certeza. Então estejam muito à vontade e sejam muito bem-vindos. A gente vai começar agora a nossa nova e exclusiva conferência Liferay na América Latina, depois de 5 anos de sucesso do Liferay Symposium Brasil, do qual muitos de vocês participaram, acho que vocês se lembram muito bem desse dia e dessa experiência. O Liferay Digital Experience Conference chega com o tema A Experiência como Centro da Estratégia. Trazendo diversos conteúdos e nomes do mercado, vamos discutir o papel de experiências excepcionais para clientes, colaboradores e outros stakeholders, seja da área de negócios, TI ou marketing. Então, ter a experiência no centro da estratégia vai ser fundamental para o sucesso de vocês. O LDXC 2019 foi pensado para que vocês que visam mais sobre casos reais e descobrir qual é o caminho para colocar a experiência no centro da estratégia. O LDXC é realizado com o suporte dos nossos patrocinadores, e é muito importante que a gente agradeça a eles. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Platinum, que é a Vertigo Tecnologia, tem se destacado cada vez mais no ecossistema, sendo também parceira Platinum Liferay e também a Objective, que vem sendo peça fundamental em parcerias com a Liferay globalmente. Ambos vão palestrar no Fórum Tech na parte da tarde. Eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores Gold, que é a Ptang e Entelgy, e também ao nosso Media Partner, que é Digitalks. E eu gostaria já de chamar ao palco o David Morel, da PwC Brasil, e ele vai falar sobre experiência é tudo. Descubra o que realmente importa para o cliente. David. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Os acordados, animados, falar um pouquinho sobre experiência. Vocês conhecem a PwC? Sócio da PwC Brasil, o que a PwC faz? Auditoria, né? Tributário. Eu sou de uma área da PwC, onde a gente está falando de front office. Então, vocês conseguem já colocar aqui a apresentação para mim? Obrigado. A gente tem uma presença aí global em que a gente está falando principalmente de processos de comercial, de marketing, de atendimento. Basicamente, aquilo que é cliente do cliente é o que nos interessa. E a ideia é contar aqui para vocês um pouquinho sobre um ponto de vista de experiência. A gente lançou uma pesquisa bem no finalzinho do ano passado, que é uma pesquisa global e uma pesquisa local, foi feita, o Brasil é um dos recortes do mundo que foi analisado diretamente, e a gente começou a ver aí qual que é a importância da experiência, o quanto que ela influencia as compras. Tem um quê de varejo na pesquisa, mas acho que vocês vão ver comigo ao longo disso aí, que é muito comportamental. A gente consegue aplicar isso, seja para varejo, seja para onde quiser. Somos seres humanos, a gente quer ser bem tratado, a gente quer ter boas experiências. Justo? Eu sou um sócio da PwC aí há 3 anos e meio, só para me apresentar melhor. Vim montar nossa área de digital e agora estou tocando esse desafio de front office, tá? Perdão. Experiência é tudo. Vamos entender, então, o que é a interação entre um cliente e uma marca no momento da compra, o que importa para o cliente. Quem que acha que a experiência é importante na hora de fazer a compra? Importante. A gente compra mais porque a gente é melhor tratado ou a gente deixa de comprar porque a gente não tem uma experiência boa? Quantas pessoas aqui deixaram já de comprar por não ter uma experiência boa? Mais de metade do grupo. Eu acho que isso são algumas coisas que a gente vai tratar aqui. E vocês vão ver que a gente está falando aqui de comprar como varejo, mas também vale para tudo, Se eu estou me divertindo e a minha experiência não é boa, fui num cinema que não foi legal, ou que estava apertado, ou que a cadeira estava quebrada, voei num avião que não funcionou, já não gosto tanto daquela companhia aérea, já não quero mais ir naquele cinema, já não... Certo? Faz sentido, Isso é nosso, é humano, E o brasileiro ele é muito focado nisso. Como eu falei, é uma pesquisa global. A gente entrevistou 15 mil pessoas em 12 países diferentes, aí vocês conseguem ver quais são os países que foram pesquisados. E
E a grande conclusão é, estamos olhando o mundo mudou. Experiência, estava até falando antes de começar aqui a palestra, né? Customer Experience está em voga, né? Todo mundo está falando da experiência, esse aspecto humano, ele está tendo cada vez mais saída, cada vez mais importância. As empresas estão tentando descobrir como que elas tratam isso. Talvez seja uma questão que o marketing tenha feito muito naturalmente, mas a gente começa a ver que a experiência do nosso colaborador também é importante, dentro de casa também é importante. Isso no mundo, isso no Brasil, como a gente falou, é comportamental, todo mundo está passando. Então, vou mostrar para vocês um videozinho que mostra aí um pouco do que é a experiência, do que isso significa e como que ela pode ser encantadora, e a gente entra nos dados, tá bom? Legal, né? Experiência é tudo isso. 5 grandes conclusões, vamos começar pelo final. A experiência tem valor, vou mostrar para vocês isso. A experiência tem valor, inclusive financeiro. Como consumidores, a gente está disposto a pagar mais por boas experiências. Qual que é o foco, o essencial? Essa, na minha opinião, é uma das sacadas mais legais da pesquisa. Quando você está falando de experiência, você não está falando de coisas mirabolantes. Você pode falar da inteligência artificial, você pode falar dos drones, pode falar da internet das coisas. Tudo isso tem a ver? Tem a ver. Mas, como pessoa, a gente quer o essencial. A gente quer um serviço que é rápido, a gente quer um negócio que é conveniente, a gente quer que seja fácil de usar. Interação humana é prioridade. Essa é acho que dos 5, é o que pessoalmente eu mais gosto. Num mundo de tecnologia, o que a gente descobriu fazendo a pesquisa é a interação humana é prioridade. Eu, como pessoa, eu quero falar com outra pessoa. Vamos mergulhar em cada um deles, tá? Mais experiência afasta os clientes, acho que é óbvio. Começamos falando que mais de metade das pessoas aqui já deixaram de interagir com alguma marca por uma má experiência. E desista da fixação geracional. Tudo que a gente vai falar aqui é válido para qualquer pessoa, independente da idade. Olhando para o Brasil, olhando para tudo, na verdade, né? Aqui vocês veem o recorte no mundo como que a experiência é valorizada. Então, de todo mundo que a gente pesquisou, quantas pessoas falaram que a experiência é um fator importante na decisão de compra? Aqui vocês veem no mundo. Vocês percebem que o Brasil é o mais alto, né? Ou seja, de todos os 12 países que a gente pesquisou, o brasileiro é aquele que mais valoriza a experiência. A gente tem isso na nossa cultura. A gente quer que seja fácil, que seja conveniente, a gente quer ser bem tratado. A gente valoriza. Contraposição com o Japão, lá do outro lado, que é muito mais técnico, é muito mais sobre a qualidade do produto, é muito mais sobre o preço justo e menos sobre fatores aí, de experiência. E já dando uma adiantada aqui no que é essa experiência? Desses 89%, 48% ressaltaram que aceitariam pagar mais para ter mais conveniência. Então, conveniência vai aparecer, e vocês vão ver aqui ao longo da apresentação, como um fator dos mais importantes para eu determinar que aquela experiência é positiva. Não é à toa que a gente está vendo lojas de conveniência, mini mercados e tudo isso. Isso é o varejo se posicionando para trazer a conveniência para a gente, certo? 36% pagariam mais por um atendimento amigável e acolhedor. Começa a falar um pouco com aquele assunto do fator humano, que a gente viu no slide anterior. Então, não é só técnico, não é só máquina. Quero ser bem tratado, eu quero falar com alguém que fale comigo, que entende o que eu estou precisando, né? Não quero passar horas na URA, ali, tentando descobrir qual que é a opção certa na hora que eu precisar cancelar aquele serviço.
Vamos para frente. Então, começando, explorando daqueles 5 pontos que eu falei, o valor da experiência. Quanto que vale uma boa experiência? Se vocês olharem aqui as categorias, a mais alta, os brasileiros estão dizendo que eles pagariam até 23% a mais por uma boa experiência. Pô, isso aqui é consumo, né? Sim, isso é consumo. No caso, é consumo de café. Cafezinho depois do almoço, quem que para tomar um cafezinho depois do almoço? Todo mundo? 90%? É nosso, né? A gente quer dar aquela paradinha. Quando você para tomar aquele cafezinho, ele é mais caro ou mais barato do que o café que você conseguiria pegar na máquina do escritório? Porra, é mais caro. Mas vale a pena, né? Porque você está num ambiente que é diferente, você está no ar-condicionado, você está com aquelas pessoas que você gosta, você está pagando a mais, mas tudo bem. Você está R$6, R$7. Se vier com uma bolachinha de chocolate, então, um brigadeirinho, palitinho da Copenhagen, pô, fantástico, pagaria o dobro. Então, o café é uma coisa que a gente fala, olha, mas tá bom, mas o valor absoluto é baixo? É baixo. Mas já mostra a nossa propensão, né? A mesma coisa vai ser replicada quando você falar de hotel. O hotel é super sobre a experiência. Não é só sobre a localização, o tamanho do quarto e a acomodação ser ok, né? É sobre a experiência. Você está falando exame físico, ingresso de evento esportivo, jantar. Então, aqui a gente vai mostrando para vocês em preto o quanto que o brasileiro pagaria mais por cada uma dessas experiências e em vermelho o quanto que o global pagaria mais por cada uma dessas experiências. Interessante que você vê que todos os números o brasileiro pagaria mais do que o global, com exceção do exame físico, né, para as outras 9 categorias, o brasileiro pagaria mais. Não é porque a gente tem mais dinheiro do que a média do mundo, muito pelo contrário, né? Mas porque a gente valoriza. Isso é uma coisa que a nossa cultura está muito intrínseca, que a gente quer, a gente acha que vale a pena. Beleza? Pedi para voltar, dúvida, interrompe, eu não sei como que funciona muito bem, mas dá um grito aí, qualquer coisa. O que a gente valoriza como experiência? Quis colocar aqui esse gráfico que fala de quais são os principais aspectos. Então, experiência é sobre o quê? Primeiro, é sobre eficiência. Segundo, é sobre conveniência. E aí vem os demais. Vem fidelidade, vem um serviço inteligente, um pagamento fácil, a experiência na hora de pagar é muito importante. Esse é um negócio que mexe o ponteiro para a gente. Você vê que é lá no 6º item que vem a tecnologia mais avançada. Hoje, quando a gente fala de Customer Experience, a primeira coisa que a gente começa a pensar é nos canais digitais, a tecnologia, o site, o app. Mas, como pessoa, a gente não está ligando tanto assim para a tecnologia. Se for conveniente, meio que eu não quero saber muito o que está por trás. Está conveniente, está facilitando minha vida. Está eficiente, está chegando na hora que eles prometeram. Então, não importa muito se ele chegou ali por uma inteligência artificial, se tinha alguém digitando, o serviço está bom. Somando aí, 80% dos brasileiros dizem que eficiência, conveniência e atendimento são os elementos mais importantes da experiência positiva. Então, estou fazendo aqui para os meus consumidores algum serviço novo, alguma forma nova de atendimento. O que eu foco? Foco em eficiência, foco em conveniência, foca no bom atendimento. Você vai matar 80%. 20% vão querer algumas outras coisas, mas 80% já é bastante. Sabe o que é legal? A gente está falando aqui de consumidor, mas não é só sobre o consumidor. Eu estou falando sobre as pessoas do trabalho, as pessoas do escritório. Como que eu consigo ser mais conveniente para eles? Hoje, em épocas que a gente anda com o celular para realizar qualquer coisa, aí você entra no escritório e você tem aquele e-mail todo travado, aquele computador que demora 15 minutos para ligar, que não para de chover atualização. Isso importa. Né? E principalmente quando a gente vai falar ali para a nova força de trabalho, as gerações mais novas, isso vai importar cada vez mais. As pessoas escolhem não trabalhar ou trabalhar para uma empresa por conta de coisas como essa. A experiência tem que ser boa dentro do trabalho. A gente tem feito hoje projetos que olham para a Customer Experience, não só para o consumidor. A gente estava até conversando mais cedo, estamos falando de Customer Experience na central de serviços compartilhados. Na hora que eu vou abrir um chamado porque eu tive um problema com o meu Olerite, eu estou tendo uma boa experiência com esse chamado? Eu arriscaria dizer que não é o mais típico. Dentro de casa não é a melhor experiência.
Estamos falando de compras, experiência que eu estou provendo para os meus fornecedores também, não é só para os meus clientes. Então, acho que queria que a gente pensasse um pouco em como extrapolar isso, porque não é só sobre o marketing falando com o consumidor final. Força de vendas é um grupo que a gente tem trabalhado muito. Poxa, se o meu vendedor tiver uma experiência melhor, ele fica mais eficiente, eu consigo vender mais, parece uma equação bem legal. Vamos lá. O que leva as pessoas a gastarem mais? Quais são... A gente está falando, preço e qualidade são essenciais. 76% dos brasileiros dizem que eles podem abandonar uma marca por conta disso. Agora, o que faz eles migrarem? O que leva o consumidor a gastar com outra marca? As bolinhas são o Brasil, tá? A gente ordenou pelo Brasil. Então, a primeira coisa que o brasileiro evita é a empresa não confiável. Questão de reputação é a primeira que o afasta da marca. Segunda, logo depois, atendimento hostil. Falei com alguém que me atendeu mal, lembra que a gente falou os 3 principais dos brasileiros, conveniência, eficiência e bom atendimento? Quebrou as pernas do bom atendimento, não quero voltar naquele lugar, sou maltratado. Funcionários com atitudes desagradáveis, vem mais um humano, absolutamente humano, ninguém está falando de tecnologia aqui ainda. Aí vem preocupação com proteção de dados e daí para frente. Então, aqui vocês têm uma ideia do que leva para o outro lado, o que caracteriza a má experiência em contraposição àqueles 3 pontos, ou os vários pontos que a gente mostrou de boa experiência, tá bom? Resumão, 47% dos brasileiros dizem que parariam de comprar de uma empresa após uma única experiência negativa. A gente falou lá atrás, olha, uma experiência positiva dá para vender até 23% mais caro. Era o caso do café. Se não é pelo bem, faz pelo mal. A experiência negativa, metade vai embora, depois de uma. Duro, né? Eu não sei, talvez eu seja um pouco mais resiliente, talvez eu esteja nos 53%. Mas tem muita gente que vai embora depois de uma experiência negativa. A gente vai correr o risco, né? Ou é pelo ônus ou é pelo bônus, né? Ou é porque eu ganho mais, ou é porque senão todo mundo desiste da minha marca. Vamos enxergar o copo meio cheio? Essas falhas de experiência criam excelentes oportunidades. Então, quando tem muita gente que não está se comportando da melhor maneira, muita empresa que não está entregando o melhor serviço, aquela que entregar um bom serviço, está automaticamente se diferenciando, certo? E aí a gente tem aí o recorte, quais são aquelas empresas que têm a maior discrepância entre aquilo que é o nível de satisfação e aquilo que é a expectativa do serviço que ela teria. A gente vê aí a empresa aérea como a principal. Acho que não é surpreendente que apareça lá em cima. Desculpa se tem alguém de empresa aérea aí, não é a intenção aqui criticar diretamente ninguém, mas acho que tem um gap de serviço que é importante. Então, aquele que se posicionar oferecendo algo a mais, oferecendo uma experiência que é mais legal, ele pode abocanhar aí uma demanda de mercado muito maior. Fazendo sentido até aí? Tudo bem? Alguém quer defender as empresas aéreas? Fica à vontade, levanta a mão, me presta o microfone. Estou até evitando falar de outras prestadoras de serviço aí de telecom, que também é outro exemplo interessante. Acho que tem uma conclusão aqui que é interessante. Não é somente sobre tecnologia. Tecnologia tem um papel em tudo isso? Sem dúvida. Hoje a tecnologia digital ela permite que a gente crie experiências que antes eram impossíveis. A gente vê muito claramente, trabalhando com consultoria quase a vida toda, como antes era sobre a tecnologia e sobre revisar processos. Hoje esse aspecto humano, ele começa a ter uma preponderância. As outras coisas elas continuam existindo? Continuam existindo. Processo eficiente sempre é importante. Tecnologias que suportem aquilo também. Agora, se eu não atender direito ao indivíduo, seja ele o meu consumidor, ou seja ele o meu colaborador, meu empregado, corre um bom risco do que eu estou fazendo não ter sucesso. Ainda que
os brasileiros demonstram mais interesse do que a média dos consumidores por uma experiência digital, tá? Eu acho que isso talvez seja óbvio, a nossa cultura, ela é mais aberta a adotar as coisas novas. Saiu alguma novidade, está todo mundo com a novidade, né? Hoje todo mundo usa o fonezinho da Apple sem fio, né? É um barato. Você anda pela cidade, está todo mundo com um negocinho branco pendurado na orelha. Porque a gente é assim, a gente começou a ver aquela novidade, a gente quer. Saiu o iPhone novo, todo mundo já sabe quais são os features do iPhone novo. Não necessariamente todo mundo vai ter o dinheiro para comprar. Mas a gente gosta da experiência, a gente quer o novo, a gente está muito mais aberto a isso. Tem países, por exemplo, Alemanha. A Alemanha é um país que tipicamente preocupado com proteção de dados. Eles deixam de adotar muitas coisas que se conectam a redes sociais e tudo isso, porque a preocupação de privacidade é muito maior. O brasileiro não, o brasileiro beleza, pode ver aí, desde que tenha valor para mim, desde que eu não esteja sendo invadido, eu adoto, eu dou um passo a mais. Eu gosto dessa tecnologia, eu gosto dessa mudança. Mas é humano e máquina. Não pode ser humano ou máquina. Então, sim, eu gosto da tecnologia, mas não tira o fator humano. Na hora que o bicho pega, na hora que apertar, eu quero falar com alguém. Eu não quero ficar navegando, descobrindo qual que é o canal certo de atendimento. Puxa, eu consegui contratar no canal digital. Na hora de cancelar, eu tenho que ligar para conversar. Não me enrola. Dá alguém que resolve o assunto, que resolve rápido, que não fique insistindo para eu transferir aquela conta para o meu primo ou para a próxima pessoa que vai morar nessa casa. Vamos resolver o assunto. E aí vocês veem os números, na média dos países, 75% das pessoas estão falando, eu quero interagir com uma pessoa real. No Brasil é 68%. Então, a gente, como a gente falou, está mais propenso a falar de tecnologia. A gente gosta da mudança. Mas são 68%. Está abaixo da média global. São 68%. Um pouquinho do humano e máquina aqui para a gente se inspirar. Digital tools have made shopping a little easier, but they're not always connected to the physical world. What if they were? What if the store had a voice? Could it help you find parking? Recognize who you are? Remember what you like? Introducing Cart, a contextual shopping experience. What if the store could help you get organized? Tell you the best deals without you having to look for them? Could the aisles help you find your way around? The products know when you needed an extra pair of hands. Would it know what you bought all the time and offer to deliver them? Could the cart keep track of what you bought so there are no surprises later? What if the racks could tell you what other people left? The mirror tell you where to find that perfect little dress and offer you an endless aisle of choices? What about helping you decide on the perfect present? Even if you're not sure which one? What if your cart could tell an associate where you were, what you were looking for, and that you needed help? Every item could tell you how much people liked it. So you could make a better choice and get it home in time for dinner. The cart could even help you gather it all up and pay for it all with the push of a button. We think when stores have a voice, they'll have a lot to say. And they'll be more helpful than ever. If you think shopping has changed now, you haven't seen anything yet. Tudo que está aqui dá para fazer, né? Não tem nada que não dá. Talvez algumas coisas não tenham ainda o sentido econômico, né? O business case por trás para ser implementadas, mas tudo dá. Toda essa tecnologia é factível. O que eu acho que é legal desse vídeo que eu quis trazer aqui era
E perdão por não ter colocado a versão legendada. Desculpa. O que eu acho que é legal desse vídeo é mostrar a vida física, analógica, versus a vida digital. A moça ela não foi fazer as compras no site. Ela foi até a loja. Mas na loja ela teve a experiência digital. A gente fala do mundo online, o mundo offline, né? A gente fala, esse é o on life, né? A vida é assim. A vida são os dois misturados. É você na loja consultando o celular, ela olhando quantas estrelas tem, ela clicando no botão do celular e vem o atendimento, sorrindo, explicar para ela como que funciona a churrasqueira que ela está comprando e quais são os reviews. Isso é experiência, né? Experiência completa. Acho que a questão é, sobre esse lado de humano, ou máquina, ou analógico, ou digital, a gente tem que ser mais humano. O que se espera como consumidor é que a gente fale com gente do outro lado. Então, a máquina ela tem o seu valor sempre que ela não desumanizar o relacionamento, né? A gente fala, olha, aqui a pergunta foi, com o avanço da tecnologia, a gente não precisa mais de pessoa para criar as experiências personalizadas? 43% do mundo discorda totalmente. Dos brasileiros, 1/3 discorda totalmente. Só 40% concorda com isso. Ou seja, 60% dos brasileiros, em algum nível, continuam valorizando as pessoas. Bem? E falando de funcionário, qual que é o impacto de um funcionário na experiência que você tem? Você está lá no mercado e você precisa de uma ajuda. Isso impacta muito ou pouco? 81% do brasileiro dizendo que o impacto é alto. Impacto significativo. Então, a gente, quando vai falar com alguém da empresa, a gente quer ser bem atendido, a gente quer que ele saiba mais do que a gente. O que é um desafio cada vez maior, né? Porque hoje, com internet, você pesquisa e, como consumidor, meio que descobre tudo sozinho, né? Aí você chega na concessionária para comprar o seu carro e, coitado do vendedor, para conseguir te explicar mais sobre o que o carro tem do que você já aprendeu pesquisando em 18 milhões de sites antes. Mas é o que é, né? A gente precisa conseguir usar talvez essa tecnologia para colocar mais conhecimento nos nossos colaboradores, para explicar melhor como são as nossas políticas, as formas de atuação, como que eu consigo olhar da porta para dentro e fazer com que as pessoas que trabalham comigo estejam melhor posicionadas, estejam mais preparadas para fazer essa interação com o cliente, porque senão o cliente passa por cima, né? A informação está disponível. Vamos lá. Último dos 5 pontos que a gente tinha falado lá, desista das fixações geracionais. Tudo isso que a gente está falando é válido só para a geração Z? Não. Isso é válido para todo mundo. Quem aqui não quer conveniência? Não quer eficiência? Ou não quer ser bem atendido? Todo mundo quer. Pode ser que a geração Z, e esse é o caso, né? Eles são mais exigentes. O que a gente acha, porque a gente já está acostumado por motivos históricos, assim já está bom, para eles não está bom ainda. Eles abandonam mais rápido, mas os fatores são os mesmos. A gente fez um projeto numa empresa de transporte rodoviário, que foi um projeto muito legal. A gente pegou uma dessas companhias que viaja o Brasil aí de ônibus, né, viagens interestaduais e tudo isso, para entender o que era a experiência correta do passageiro. E a ideia era falar, beleza, vamos desenhar qual que é a jornada digital desse passageiro? Vamos. Depois de 2 meses viajando o Brasil, a presidente da empresa falou, e aí, como que vai ficar a jornada digital? A gente falou, olha, a gente não vai fazer a jornada digital. Falou, mas o projeto era para isso. Falou, mas não é isso que vai dar certo. Porque entre os passageiros tem o rapaz ali que está na sua época da faculdade, 20 anos de idade, ele chega lá para pegar o ônibus, ele está escutando sua música conectada no celular, ele quer passar a telinha do celular como se ele fosse embarcar no avião, né, com QR Code, ele já entra no ônibus, conecta no Wi-Fi, vira o celular, liga o Netflix dele e segue viagem. Ele não quer falar com ninguém, ele está absorto no mundo dele, quando ele chegar do outro lado, ele já pediu o Uber, ele sai da rodoviária e vai embora. Existe esse cara? Existe. Mas existe o senhor de 70 anos, que ele mora no Nordeste, ele está vindo 2 vezes por ano visitar o filho dele aqui em São Paulo. E
para ele, aquele é um momento de férias, e aquelas férias, elas começaram quando ele saiu de casa para pegar o ônibus. Ele chega na rodoviária e ele conhece o motorista, ele conhece o pessoal da rodoviária, ele toma o cafezinho, ele entra no ônibus, ele quer saber onde que vai parar, o que tem de gostoso para comer, ele quer que o motorista sinalize para ele qual que é a paisagem que tá passando do lado. Aquilo é parte da experiência. O que é conveniência para o rapaz de 20, o que é conveniência para o senhor de 70? São coisas diferentes. Mas ambos querem conveniência, ambos querem eficiência, ambos querem ser bem atendidos. Então, a conclusão desse projeto, no fim, foi, olha, não existe uma jornada que é a jornada certa, porque não existe um tipo de pessoa. Aí você pode levar para o conceito das personas, e quando a gente começar a falar de design thinking, de jornada e tudo isso. Mas, no final do dia, os grandes valores, eles são comuns. Uma geração Z, ela bate mais nesses valores do que outras gerações, mas eles ainda são comuns, a maneira de tratá-los é diferente. O que é conveniente para mim não é conveniente para você, ou para você. O que é eficiência não necessariamente é o mesmo conceito, mas a gente busca, em suma, as mesmas coisas. A boa experiência. Aqui uma visão do que significa e qual que é a importância desses graus de experiência, para a geração Z versus as demais gerações. Vocês veem que, vou pegar o primeiro, experiências em dispositivos móveis. É importante para a geração Z? Sim, 63%. Para as demais, 54%. Pô, para a geração Z é mais pesado? É. O outro é irrelevante? Também não é. Então, a gente precisa parar de pensar, se alguém ainda pensa assim, de, olha, quando a nova força de trabalho, quando eles tiverem poder aquisitivo, aí eu vou me mexer. Não. O que a gente está falando aqui é importante para todo mundo. A gente precisa começar a mapear quais são as diferentes pessoas, o que elas estão esperando e como que eu entrego, seja através de tecnologia, seja através de treinamento de funcionários e daí para frente. Acho que a grande pergunta é, estamos prontos aí para transformar a experiência do nosso cliente e fazer o que o futuro exige? De novo, eu convidaria, se serve a provocação, eu convidaria a gente a pensar em todo mundo como cliente. Porque no final do dia não é só quem compra o produto, não é só quem compra o serviço, é quem está trabalhando do lado. É a pessoa que é do meu time, é o chefe, é o fornecedor, todo mundo é cliente de alguma maneira. E eu preciso entender quais são as alavancas, o que eu vou fazer aqui para melhorar, porque, olha, a régua subiu. A gente, como ser humano, a gente espera mais das empresas, a gente espera mais das marcas, a gente tem mais escolha, e se elas não dão esse passo a mais, aí a gente começa a desmotivar e procurar outra opção, né? Faz sentido? Pessoal, um prazer estar conversando com vocês, um ótimo dia de evento, vou estar por aí o dia inteiro, quem quiser bater um papo, será um prazer, a gente toma um cafezinho junto, sem pagar os 23% a mais lá, que aqui está na faixa. Obrigado.